é de uma beleza estonteante, é de uma perspicaz, só lendo para saber. É de uma dureza tão medonha, é de uma beleza extraordinária. É um dos melhores livros que eu li até hoje. E agora, vamos, eu tô igual. Eu tô igual aquela mulher lá do que faz as resenhas dos filmes, né? Mas enfim, gente, vamos conversar hoje sobre Carta ao Pai de Franz Kafka. Maravilhoso, tá? Não tenho nem adjetivos para caracterizar esse livro, que se tornou um dos melhores que eu li na vida. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa história? Então, há anos eu queria ler Cartas ao Pai, essa carta, né, essa grande carta que o Kafka escreveu para o seu pai. Essa carta o pai de Kafka nem chegou a ler, porque enfim, até aqui atrás tinha um prefácio do Modesto Carone, que é o tradutor dessa edição, e aí ele diz, né, que nesse pós-fácil, que possivelmente essa carta o pai dele não chegou a ler pelo fato da mãe e da irmã ter lido antes e ali ter aconselhado o Kafka a não entregar essa carta. É uma carta muito dura, é uma carta muito complexa, é uma carta com muita verdade, a gente percebe muito bem ali nas palavras, mas ao mesmo tempo a gente vê um grande desabafo, sim, vários descontentamentos, e esse descontentamento também a gente pode fazer diversos links, né, para diversas obras do próprio Kafka. É bem interessante que na literatura há diversos livros, diversas cartas para os seus familiares, para os seus pais, tanto a mãe quanto o pai. A gente vê ali uma das mais famosas, essa aqui, né, Carta ao Pai, mas tem um outro texto que é bem atual, bem contemporâneo, Ocean Vuong. Eu vou até deixar a capinha dele aqui, eu não estou lembrando do nome, só me vem à mente o nome em inglês, que eu tinha lido em inglês. É maravilhoso também, mas é uma espécie de carta para a mãe que não chegou a ler. Tem outros para avós, enfim, né? A própria Djamila Ribeiro fez uma para avó também. Enfim, a literatura está permeada desses livros, né? Que é uma espécie, ou quando não é desabafo, é uma espécie de agradecimento ali próprio no livro da Djamila, né? Muito bonito, eu gostei bastante. Mas esse aqui não, esse aqui é uma espécie de desabafo, o Kafka, assim, despeja muita coisa em que ele não concorda com o pai, não concorda, e além do mais a gente percebe muito a característica poderosa que o pai tem sobre é o poder, né, que o pai tem, mas é um poder bem opressor que ele tem sobre o próprio Kafka. Até no pós-fácil dessa edição diz que o Kafka resolveu escrever essa carta para o pai, porque ele estava descontente ali pelo modus operandi do pai, né, sobre ele. Sobretudo, isso começou quando ele estava interessado, né, numa menina lá, judia, que enfim era do meio deles, mas ao mesmo tempo a classe dela era um pouco baixa em relação à família dos Kafka ali. E aí o pai fez algum comentário sobre que não aprovava, e aí ele ficou descontente e escreveu esse textão. Uma bela de uma carta e um dos textos mais poderosos que eu li. Aqui a gente pode ver uma figura bastante opressora, e essa figura opressora ele vai passear ali desde da infância até a vida adulta. O pai influenciou ele, podemos dizer, de forma muito opressora em todo esse tempo, né? Influenciou ele, né, na carreira, menosprezava muito a carreira dele como autor, né? Ele não concordava muito que o Kafka fosse autor. O Kafka se formou em direito, trabalhou na área, mas o que ele gostava mais era a literatura. Já tinha escrito ali outros livros, eu acho que o Castelo, a própria Metamorfose. Inclusive a gente pode fazer um link desse livro com a Metamorfose. Essa Metamorfose a gente pode até trazer uma espécie de própria metáfora da vida do Kafka em relação ao Kafka e o pai, porque, enfim, né, é uma figura muito opressora, sobretudo porque o próprio Kafka fala aqui no parasitismo, né, é uma coisa bem interessante, que até me lembrou muito a própria Metamorfose, porque
Não sei se vocês lembram ali que toda a família, quem leu a Metamorfose, não quero dar spoiler, mas toda a família estava insistindo que o Kafka, aliás, o Sam, o próprio o Sansa, né, estava querendo saísse daquele quarto, saia daquele quarto, né? Mas enfim, eu não quero dar spoiler sobre esse texto maravilhoso. Mas o que mais me chama a atenção é isso. Ele fala do parasitismo do pai, que o pai queria viver às custas do próprio filho. Tem algumas partes aqui muito interessantes, né, sobre isso. E aí tem uns pontos aqui que eu marquei para ler com vocês. Diz assim, ó. Naturalmente não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagero e até me inclino a esse exagero. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto. Nem Robert Kafka, nem o Karl Hermann, que acho que era o pai dele, mas completamente diferente do que sou na realidade. E teríamos podido nos tolerar um ao outro de uma forma magnífica. Veja aí, né, essa questão que ele fala de tolerar ele ali com o pai, essa relação, e eu achei esse trecho bastante contundente, porque ele pesa muito nessa questão da influência, né? Ali o pai tá tentando o tempo todo influenciar o filho de alguma forma, mas sempre cortando algumas arestas, né? Tem uns pontos bem interessantes de que o Kafka queria muito a atenção do pai, mas o pai não chegava. Tem um momento em que o Kafka diz que estava doente ali, convalescido na cama, bastante debilitado. E aí o pai não chega, né? Ele vê ali de longe, dá um tchau, mas não chega. E ele queria esse afeto do pai, sabe? Então, isso me chama muito a atenção, né? Todo esse aspecto. Uma carta bastante poderosa, porque ele vai trazer muito da psicologia do próprio autor, mexe muito com o psicológico do autor. Tudo que ele conta aqui é bastante doloroso, né? Eu fiquei até comovido demais com o que o Kafka passou. Claro que tudo aqui é sob a visão do Kafka, né? Mas é tão verdadeira que não tem como não acreditar em tudo que o Kafka conta aqui, né? Há sempre, quando ele queria encontrar algum afeto paterno, materno, ele iria correr para quem? Para a mãe, porque sabia que o pai não traria isso para ele, né? Enfim, eu super recomendo, é um texto maravilhoso, é um texto muito bem escrito. Eu já amava muito o Kafka ali por ele ter escrito o Metamorfose, que é um dos meus livros favoritos. Mas, gente, o Kafka ganhou mais e mais pontos para mim com Carta ao Pai, porque é algo muito verdadeiro, é muito complexo. Ele conta detalhes da vida e da relação dele com o pai, e essa opressão, né, que o pai tem sobre ele, o medo que ele tem constantemente do pai. Isso ele enfatiza muito ao longo do livro, né? Esse livro também me lembrou demais a relação do Karl Orff que tem com o pai, porque é uma relação não tão próxima, né? É uma relação um pouco distante. Você vê ali no primeiro livro A Morte do Pai, né? Que é o primeiro livro da série Minha Luta, que são 6 livros, e a gente vê ali muito essa relação dele com o pai, e essa relação é um pouco distante. Claro que não é opressora tanto quanto Carta ao Pai, aqui que a gente vê em Carta ao Pai, nessa relação de Kafka com o pai, mas é distante, né? Uma relação distante. Às vezes o filho quer um afeto, o pai não traz, ele espera muito do pai, mas não consegue, né? E aqui a gente percebe muito bem esses nuances, né? É maravilhoso. Recomendo muito, muito mesmo. Então, essa é a minha dica. Leiam Carta ao Pai, depois comenta aqui. Eu quero saber o que vocês acharam desse texto maravilhoso de Franz Kafka. Leiam. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tem inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.